Bom, gente, isso é uma pergunta super normal, comum, de nós sabermos como primeiro funciona o nosso corpo. Eu estava comentando com a Thaisa, nossa Thaisa aqui, ali. Então, estava falando, Thaisa, tem uma coisa que às vezes o Silas talvez possa abranger com os rapazes. Mas nós temos alguma coisa que os rapazes não têm. Então, é óbvio, né, que o nosso corpo é diferente do deles, certo? Então, existem tentações. Você viu o que ele falou? Sabe como que a gente segurava? Na verdade, sabe, depois disso que ele me contou, sabe como que a gente segurava no culto? A gente segurava o dedinho com o dedinho. Depois que ele falou que não dava para ficar segurando a mão dele, eu falei, então vamos segurar o dedinho, né? Porque é a coisa que você quer mostrar para as pessoas, meu namorado, né? Mas aí nós fomos entendendo, se a gente quisesse casar, a gente tinha que se conter. Bom, tivemos lutas? Sim, tivemos. E por que é que eu não esqueço? Porque eu tenho 4 filhas, tenho 5 netas, 5 netos. E talvez a gente não sabe ainda o que é o 11º. E a gente não sabe se vai ser menino ou menina. Mas as minhas filhas estão passando por alguma... minha neta mais velha vai fazer 11. Então, ela já está desenvolvendo, o corpinho dela é diferente. E aí ela falou, mostra para a vovó. Ai, gente, que engraçado, mostra para a vovó. Eu falei, não vai mostrar para mim. Não, mostra que a vovó... Ai, mãe, eu estou com vergonha. E não quis mostrar, né? Aí a gente... Porque ela está com uma roupinha nova, um corpinho, o primeiro sutiã e coisas desse tipo. Então, quando a gente começa a conhecer o nosso corpo, como ele funciona, quando o Silas... A gente fez tudo meio precipitado, porque a gente não parou para conversar sobre essas coisas. Eu nunca parei para conversar com o meu marido sobre o que aconteceria se a gente fizesse sexo antes. Eu falei para ele, olha, a minha concepção era assim, eu não vou fazer sexo com você, porque eu venho de um lar não crente, e as minhas primas todas fizeram, e elas falaram, você vai fazer também. Então, para mim, parecia uma competição. Eu tinha medo de chegar muito perto dele, eu sou super extrovertida. Ele realmente ficou chocado na lua de mel. Ele falou, nossa, casei com uma freira. Porque, entendeu? Tudo que eu aprendia não era o que eu queria trazer para o meu casamento. Eu aprendi na rua muitas coisas. Então, às vezes, a moça, nessa situação, ela tem que saber onde ela estava, que situação ela estava, por que ela fez. Tem que ter uma história por trás disso. Não é que ela chegou e fez sexo, aí não deu certo, tchau. Então, tem uma história. Podia ajudar essa pessoa a contar a história dela. Aconteceu assim. Gente, Deus me livrou foi um grande livramento. Quando eu me deparei com um rapaz que eu achei que eu gostava, que não tinha nada comigo, e eu falei para ele que eu gostava dele, mas eu falei, mas não combina. Quando ele falou para mim, eu sou ateu, eu falei, ai, agora que eu não posso mais gostar de você. Então, eu achava que o amor vinha e bate no coração da gente, a gente não tem controle, é tudo mentira. O amor vem, a paixão deixa a gente dominada, se subjugada por ela. Então, pode ser que no momento de paixão muito forte, ela teve aquilo. Agora, ela talvez encontrou o homem de sua vida. E eu disse assim, depois com as minhas filhas, quando eu falo, olha, você vai ter que ensinar para suas filhas o quê? Quando a gente chega para um rapaz e fala, eu gostaria de namorar você, mas eu sou virgem, isso é uma grande tentação para ele. Você falar que você é virgem é uma tentação enorme. Por quê? Porque é uma tentação para eles. Agora, se ele fala que ele é virgem, tudo bem, você não viu nada diferente nele. Não é uma coisa que choca você, mas com os dias de hoje, como estão passando as coisas, e os filmes que a gente assiste, a vida real, amiga minha, que o que está acontecendo com ela é difícil. Então, ela tem que contar uma história do que foi, como aconteceu, e eu pergunto, será que isso vai mudar o relacionamento dela com o noivo, o futuro marido? Teve um rapaz que ele sabia, quando começou a namorar a moça, ele sabia que ela se converteu, a família toda não era cristã, e ela teve uma vida sexual regular, antes de Cristo. Depois de Cristo, ela nunca mais teve. Então, ele começou a namorar com a moça, mas ele já sabia disso. Mas no coração dele, ele não conseguia aceitar, porque ele era virgem. Ele ainda é, eu creio. Então, ele teve que chegar para ele e falar, eu não consigo continuar o namoro com você. Na minha cabeça, nos filmes que passam, eu não consigo. E, assim, eu vejo os dois, assim, são perfeitos um para o outro. Mas, por alguma razão, no momento, eles deram um tempo ou separaram. Então, a pergunta é, como ela deve falar? Eu não conheço a pessoa. Às vezes, ela tem um jeito de falar que vai ofendê-lo. Dizendo, eu tive com alguém, mas eu jamais vou ter com você. E é difícil, você traz algumas coisas para dentro do casamento, principalmente no relacionamento sexual. E quando você chega numa certa idade, depois que você tem filhos, eu lembro, né, tive 4 filhas, parto normal, né, e uma vez eu estava assim, me sentindo tão gorda, tão inchada, e tão não sei o quê. E eu falei para o meu marido, fala a verdade, né, tá feio, né? Ele falou, não, fui eu que fiz.
Ele estava achando o máximo. Achou meu corpo o máximo. Uau! Então, é diferente. Nós, quando olhamos para um rapaz, hoje, nós estamos sendo ensinadas a gostar da atração física e a gostar do relacionamento, como assim, pré-sexual. Qualquer filme que você assiste hoje. Então, ela está dentro desse contexto, aconteceu sem querer, ela tinha curiosidade, ela se deixou levar. Então, ela precisa contar a história. Se isso, para o coração dela, ela precisa fazer isso, ele vai ter que ouvir. Agora, ela tem que entender que vai ter uma certa consequência. A palavra de Deus nos ensina que tudo o que é puro, até se vocês podem abrir aqui, eu tinha deixado aberto aqui, em Filipenses 4. Só um pouquinho, desculpa, eu abri e fechei aqui. Isso. Acho que todo mundo conhece, né? Filipenses 4:8. Efésios. Nada como uma babinha. Filipenses 4:8. O que diz Filipenses 4:8? Se você tem a sua Bíblia aí, ou a sua Bíblia digital, grava aí. Grava, deixa ela amarelinha. Filipenses 4:8 diz assim: finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro. Será que isso que aconteceu com a vida dela foi uma coisa verdadeira ou foi uma fantasia? Ela se deixou levar. Tem consequência? Tem. Hoje ela achou o homem verdadeiro e ele não quer. Há uma grande chance. Mas o que é melhor? Ela viver no engano, porque dá a impressão que a gente pode enganar, né? Mas não é bem assim. Com o passar do tempo no casamento, o que você fica mais atraído no seu companheiro, mesmo no relacionamento sexual, é a verdade. Você não quer ir para a cama com um cara mentiroso. Você não quer. Ele mentiu ali, eu vi. E aquela noite ele quer fazer a noite romântica. Não dá. Tudo o que é verdadeiro. O que mais que ele fala? Tudo o que é verdadeiro, tudo o que é nobre. O que é nobre? Imagine uma coisa nobre. Imagine a rainha da Inglaterra entrando por aqui. Ela não vai entrar assim. Vai ter um preparo muito grande para que ela entre aqui. Algo nobre. Você está sonhando com alguma coisa bem mais do que você realmente pode ter. Que mais que ele fala? Tudo o que é correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama. Se houver alguma excelência e é digno de louvor, nisso pensai. Se eu tenho que pensar todas essas coisas, isso aqui é uma regra, gente. É que nem fazer bolo. Precisa de ovos, de água, ou de leite, ou de suco de laranja, precisa de farinha. Isso é uma regra. Quando a minha cabeça está buscando as coisas que são verdadeiras, a gente não se deixa levar pelas coisas que são mentiras. Quando eu estou buscando a vida pura, não estou dizendo que é fácil, eu estou buscando a vida pura, eu quero o quê? Pensar nas coisas que são puras. Às vezes uma amiga sua, ela é uma tentação para você. Ela te faz lembrar de coisas, conta casos. Não é bom para você. Enche a sua cabeça de coisa. Às vezes você tem que se afastar dessa pessoa. Ou então ela quer se abrir com você, ela conta coisas íntimas. Não está fazendo bem para mim. É melhor eu não saber. E eu estou discipulando, tem a Débora está aqui, onde está a Débora? A Débora de Campinas. Tá lá fora. A Débora pertence ao meu pequeno grupo. Nós começamos com 2, 3, 4, também 10, agora caiu para 6, é um grupo entre 20 e 30 anos. Elas são praticamente mulheres formadas, né? Saem da faculdade, vão para o estágio e voltam. E elas fazem a mesma pergunta. Como é que eu vou fazer? Porque eu não sabia, eu me converti depois. Quando você não se perdoa, você tem que fazer essa pergunta para você e para a amiga. E falar, quando você não se perdoa, você sente remorso. Se eu não tivesse feito aquilo. Sabe o que é pecado? O remorso. Porque se você pediu perdão a Deus sobre esse ato, não só o ato sexual ilícito, mas se você pediu perdão, Deus já perdoou. Ele não pode enganar-se a si mesmo, ele não pode dizer mentira. Então, quando você está ali pedindo perdão, e você lembra, você está no presente, você olha para o passado e fala, eu fiz isso, como é que eu posso me aceitar? Gente, você não é a primeira que faz essa pergunta para mim. Eu estou trabalhando com uma moça, e eu falei com ela, Deus já não perdoou? Deus já perdoou. Você está trazendo, você está levantando defunto, você está abrindo a caixa, você está remoendo aquilo. Isso é pensar puro? Isso é pensar verdadeiro? Então, aí fica essa dúvida, tá? Dela buscar na palavra de Deus, ser sincera, verdadeira com a vida dela com Deus e se abrir.
eu não vou me casar com alguma coisa que eu fiz em relação ao meu marido, eu preciso falar para ele. Dá a impressão assim, sabe, que depois que você casa, parece que é muito fácil, assim, você toda hora vai ter relacionamento sexual como é nos filmes. Não é assim. Mas quando você está com seu marido, você lembra, puxa, ele trabalhou muito hoje. Ou ele falou, eu falei uma coisa para meu marido semana passada, parênteses, ele fez uma pregação tão linda, eu tinha vontade de levantar do banco e vir dar um beijo nele. E ele deu risada. Eu falei, porque eu sei quanto tempo ele estudou, eu vi como ele ficou tenso para passar a mensagem. Então, vê se seu marido faz o seu companheiro, o namorado, companheiro não, o seu namorado, o seu futuro marido, ele faz alguma coisa tão legal, você vai lá e elogia. Mas a gente tem que manter distância. E você tem que saber. Eu tenho uma moça na igreja, alguns anos atrás, em Bragança, a gente chamou a moça e falou, olha, quando você abraçar, abraça assim, tá? Ela, por quê? Eu falei, porque o seu peito é enorme, eu tenho o peito grande. Não tem como eu abraçar um irmão. Ai, meu irmão, não tem, afasta. Ai, você está pensando essa coisa ruim. Eu falei, eu não, eles estão. Eles estão, é incrível. Se segurar na mão daquele negócio, imagine encostar um peito. Eles percebem. Então, muitas vezes, nós temos uma coisa que faz com que os homens caiam em tentação e a gente não sabe. Então, quando a gente fala assim, por exemplo, de decote. Você vai para a praia, você tem que usar decote para pegar a marquinha do biquíni, tudo bem. Mas na igreja não dá para você usar coisa transparente, coisa que é muito decotada. E eu estou falando isso do meu marido, que é homem. E ele fala, não aqui, lá em Tupã, eu lembro que nós temos o nosso palco, é quase 1 metro e, sei lá, é enorme. É bem alto assim o palco lá. Então, a pessoa ficava bem lá no alto e, ao mesmo tempo, às vezes ele via coisa que ele não queria ver. Ele falava, às vezes ele pregava para lá. Porque ficava tão lá que dava para ver. E as moças que cantavam, a gente chegou e falou, não dá para cantar de mini saia. Não dá. Não dá. A cor tem que cobrir. Porque você está o tempo todo lá cantando. Você tem que usar uma vestimenta que chame a atenção para o seu rosto e não para o seu corpo. E a gente acha, eu tenho um amigo muito legal, ele ama muito a esposa dele. E ele falou, eu gosto dela porque ela é muito gordinha. Eu amo, porque ela é muito gordinha. E uma vez ela falou, para com isso, eu vou emagrecer. Ele falou, não, vai não. Então, ele gosta. E a gente acha, não, porque não é a Barbie, não vai achar marido ou namorado. Não tem nada a ver. Então, fale para sua amiga, ou para vocês que têm dúvidas, se no passado, antes de conhecer a Cristo, ou talvez antes dessa mensagem, você não sabia, peça perdão a Deus e não olhe para trás remoendo, porque Deus já perdoou. Eu falei para as minhas meninas uma vez sobre perdão. Quando você pede perdão a Deus e você olha para trás no pecado e começa a falar com Deus novamente, é como se você cuspisse na cruz. É como se você não aceitasse o perdão que Ele te deu. Então, às vezes, há casos, no caso dessa moça que eu te falei, desse casal, ela foi sincera. Ela falou, olha, eu conheci a Cristo na faculdade, depois de ter relacionamento sexual. Achava que era super normal com esse, com aquele. Mas a pessoa ela tem o direito de também não aceitar, né? Sim, isso que eu estou falando. Ela tem que saber que, perante Deus, ela tem que falar a verdade. Ela sente que ela tem que falar primeiro perante Deus, depois e confrontá-lo, mas ele pode falar, então, eu não quero. E também ele não precisa dizer, eu também não sou. Porque não é isso que ela está pedindo. Ela não é concorrência e coisa de igualdade. Mas você tem que estar bem com Deus. Por que nós não fazemos coisas que não devemos fazer? Porque a gente ama a palavra de Deus. E eu acho que a maior marca, eu falo quando há moças, e elas falam assim, eu tenho um rapaz, ele é tão legal, só falta ele ser crente. Eu falei, ele te paquerou. Ele paquerou, e a gente olhou. Eu falei, lógico. Paquerar, que ele está olhando a luz de Cristo, ele nunca viu aquilo. A coisa irradiante que você tem. E você acha que é você. Não é você, é Cristo. Mas com o passar do tempo, conforme ele mais conhece Cristo em você, se ele não enxerga Cristo, ele não vai gostar. Porque ele vai querer ir além do que ele deve, ele não vai entender. Desculpa, eu estou talvez prolongando muito, me perdoa. Eu gostaria de ser sucinta, não sei quantos mais tem perguntas aqui, né? Mas essa é uma pergunta muito importante. Relacionamento sexual antes do casamento. Enquanto a gente não marcou a data, a gente parecia que ele era uma freira. De repente, não sei, virou Tom Cruise. Sabe, Tom Cruise, ele parece, né? O Tom Cruise, meu marido. Eu falei, o que aconteceu? Tudo a gente fazia, ele lá no Zona Leste, Zona Norte. Tinha nada a ver em São Paulo, é enorme. Eu vou passar não sei aonde. Eu também vou lá. Coincidência? Não tem nada de coincidência. Então a gente falava, a gente não pode, a gente tem que correr. E muitas vezes a gente corria. A gente ficava assim, um final de semana inteirinho sem se ver. Então era semana, um final de semana, outra, aí eu ia na igreja dele. Eu já estava membro da igreja, né? Eu falava, eu vou visitar meus amigos. Dava um tempo para esfriar o relacionamento físico, né?
Mas não quer dizer que a gente não teve tentação. E não quer dizer que a gente não tem tentação hoje. Ai, vocês já são vovós. Não, nada mudou. Isso que é incrível. Eu tenho uma amiga, ela tem 80 anos. E ela falou, é mesmo? Ai, será que... Ai, me fala isso. Ele falou, olha, eu tenho 80 anos, o negócio lá está igual. Eu falei, ai, amiga, tem mais 20 anos. mas é assim. Por quê? Quando você faz sexo com a pessoa que você ama, você vê o todo dele. Já ele é verdadeiro. Ele é o pai das minhas filhas. Ele é o homem que me conquistou. A gente leva uma história, mesmo que não tenha. Aquele negócio dele beijar, ter o romance que a gente vê na TV, não existe. Não existe, porque ele vem suado, fedido. Um dia eu não estava em casa, fiquei 2 dias viajando. Quando eu cheguei, minhas irmãs, ele estava com tanta pressa de jogar bola. Sabe onde ele se trocou? Na porta da sala. Ele fez assim, tirou a roupa, e aí foi num período que eu cheguei. Eu abri a porta sem roupa, tudo lá. Ele se trocou na porta, como se ele fosse perder. Não podia ir no quarto, pôr a roupa suja. Não, ele deixou lá. E eu falo, se eu chego com alguém... Eu falei, mas ó, quem é casado aqui sabe, é tudo igual. Então, mas a gente não fica feia para eles. A gente fica cada vez mais bonita. Isso que é o legal do casamento. E o legal da lua de mel é que todo mundo sabe. Você pode chegar, pastor Euclême, estou indo, tá, vou fazer sexo com meu marido, hoje à noite, a gente se vê semana que vem. Ele não vai ficar... Ele fala, vai na paz do Senhor, aleluia. Vai, entendeu? Porque até Deus está lá. A minha cunhada se casou 6 meses antes de mim. E ela falou que eles oraram. Eu falei, ai, vocês oraram? Como é que é? Orar antes de fazer sexo? Ai, que estranho. Falou, Vanja, se Adão e Eva fizeram na frente de Deus, lá no Jardim do Éden, eu falei, é mesmo. Mas você vê, eu não tinha uma mulher mais madura para eu conversar. Uma pessoa que fosse aberta. Principalmente, 45 anos atrás. Não tinha. Uma pessoa crente que me educasse. Eu ia de vez em quando pegar. Então, hoje, eu amo as minhas meninas do meu PG, porque eu sei que era isso que eu queria ter. Eu queria ter alguém que me falasse, ó, lá na frente vai dar certo, lá na frente não vai dar certo. Então, ore por essa pessoa, ore por você, ore por a sua amiga, e fala, Deus perdoou? Deus perdoou. Remorso é um pecado. É um pecado de você não crer que Deus realmente te perdoou. E, gente, a virgindade não está escrito aqui. Não está, eu sou virgem. Não. Mas você sabe que você é. Então, pronto, basta para Deus. Eu vou falar de um caso aqui que é verídico, porque eu segui o caso, é verídico, não estou inventando. A menina queria se manter pura, e ela trabalhava, tinha os alunos da escola, e assim, tinha uns 4 rapazes que gostavam dela. E aí eles ficaram sabendo que ela era virgem. Isso foi uma tentação muito grande para eles. Realmente ela se mantinha, ela se portava, e ela falava, eu sou cristã, não sei o quê, no ambiente de trabalho, de escola, que não era cristão. Infelizmente, aconteceu um trágico história, onde ela é estrupada, morta, e ainda ele pôs fogo no apartamento, para ver se estava tudo certo. Gente, de todos, o que menos você esperava foi a pessoa. Por quê? Porque a menina tinha um relacionamento legal com a mãe. E ela contou, ela falou, sabe, esse meu amigo, fulano de tal, que já mora com a namorada, subiu aqui para pedir um conselho. Aí eu falei, puxa, acende uma luz aqui, pedir um conselho. Vai pedir para sua esposa, para a mulher que você está morando. E ela abriu o conselho e fizeram uma conversa. Tal. Ele achou que ela queria alguma coisa com ele. Só que isso aí não é mostrado, não é falado. Ela falou, não, você sabe que eu tenho meu lado puro, eu quero me manter assim. Aquilo foi uma tentação maior. Uma pessoa amiga dela, trabalhava junto, estava esperando a noiva, estava esperando um bebezinho. Quando ela foi descoberta morta, ele se casou rapidamente com a mulher para ver que estava tudo certo e não sei o quê. Mas aí os investigadores vão vendo até que acham. Então, muitas vezes, só uma palavra, ela não se portava indecentemente, ela era verdadeira, mas ela gostava de lembrar as pessoas... Para que ela fez isso? Não precisa. Sabe, eu acho que muitas vezes somos virgem fisicamente, mas moralmente somos prostitutas. Sabe como? Aqui. Prostituição, gente, feminina, é a coisa que mais ataca as mulheres hoje. Eu falei para as minhas jovens, o ano passado, na conferência, não esse ano, é o carnaval, eu tinha que falar sobre o jeito que a mulher deve se comportar. Esse era meu tema era sobre lascívia. E eu falei, quando você vê uma mulher, você não conhece, uma mulher nua, Eva. Alguém desenhou a Eva, nua, com todas as suas características, desenhou o homem, nu. O que você vê? 2 mamadeiras, um bercinho. 2 mamadeiras, porque vai precisar de 2, e um bercinho. Porque Deus pode te dar 2 de uma vez.
É isso que você vê. Homem, você vê o quê? Homem nu. Uma couraça e uma espada. É verdade, pode ir, é verdade, é isso que você vê. Ai, nossa, que lindo. Não tem nada de lindo. Até você não se envolver emocionalmente com essa pessoa. Então você fala, nossa, há uma pesquisa que meu marido, não sei se ele vai falar para os rapazes, mas há uma pesquisa que mulheres bonitas são muito mais felizes casadas com homens feios. Agora, pega uma modelo, só você pegar aqui uma modelo, todas elas estão casadas com homens bonitos. Vê quanto tempo dura o casamento delas. Elas precisam do status de ter um homem bonito, né? Então,